Olá, estou aqui com Renato Opsi-Blum e hoje vamos falar sobre um tema bem relevante ao Brasil, já que a Lei de Proteção de Dados entra em vigor, ou talvez logo em seguida também com a agência, que está tendo um grande debate. Então, Renato, obrigado por fazer parte conosco, é muito bom debater com você e entender também a sua visão perante a um tema bem crítico e também para elevar a maturidade dentro das empresas, dentro de lei de proteção de dados e também da cibersegurança, que caminham junto. Então, muito obrigado por fazer parte conosco dessa jornada. Bom, hoje vamos começar pela LGPD. Então, Renato, como que as empresas estão se preparando? De repente, não tinha lei, agora tem a lei. E agora? O que mudou? A LGPD ela vai trazer muitas disrupções, muitas transformações digitais, está na moda o termo, em todos os setores da sociedade. Ela é transversal, ela abrange todas as relações humanas, principalmente no tema dados pessoais. E o que é um dado pessoal? É algo que identifica uma pessoa, ou, como diz a lei, que possa identificar uma pessoa. Então, daí dá para a gente ter uma ideia, Rafael, da amplitude da definição do tema. Mas é uma lei inspirada na lei europeia, na GDPR, e é uma lei que vai trazer uma série de novos direitos, deveres e obrigações principalmente por parte daqueles que coletam e tratam dados pessoais. Nós, pessoas físicas, somos os titulares dos dados. A lei nos identifica desta forma. E que teremos aí uma série de novas possibilidades, de novas cobranças, de novos direitos. Como o tema dado pessoal é algo essencial, até costumo dizer, independentemente da LGPD, qualquer empresa hoje tem que se preocupar com proteção de dados, tem que ser transparente, tem que conversar com o titular, aliás, até porque no conceito de proprietário ou proprietários dos nossos dados, nós temos que ter esse approach, ou essa conversa, ou essa discussão. O que você quer fazer com o seu dado, Rafael? Porque as empresas usam, e esse discurso ele é muito positivo, independentemente da lei. Mas teremos também situações novas. E eu costumo dizer, nesse momento de tentativa de conformidade permanente. E por que tentativa permanente? Porque nós temos um componente, que é o componente tecnológico, que a cada minuto, a cada segundo, muda o cenário. Nos obriga a sempre estarmos nos adaptando, tentando essa conformidade em função das novas formas, das novas tecnologias. E eu costumo dizer que nesse momento nós estamos terminando os aperitivos, passando agora para os pratos principais que serão servidos perpetuamente. E por que nesse momento de transição? Porque a lei está para entrar em vigor. Nós tivemos aí uma discussão bem pitoresca, inclusive em comum, no Congresso. Tivemos um projeto que se transformou em lei e que prorrogou as sanções aplicadas pela futura Autoridade Nacional de Proteção de Dados para o dia 1º de agosto de 2021, do ano que vem. Lá no finalzinho, quando falava da prorrogação, num primeiro momento, essa prorrogação era para o dia 31 de dezembro, e num segundo momento, em função da edição da medida provisória 959, os legisladores optaram por adotar a previsão da prorrogação que estava na medida provisória. O problema é que a medida provisória teve a sua alteração na Câmara, o prazo da medida, que era 3 de maio, foi para 31 de dezembro, coincidindo já com a versão anterior, mas quando subiu para o Senado, por uma questão de ordem, o presidente do Senado entendeu que aquele assunto já havia sido discutido e, portanto, a prorrogação não existe mais. É algo que não é real. Aquilo foi suprimido. E nessa questão, qual que é o ponto que se coloca? Então, que dia que a lei, afinal de contas, entrará em vigor? No dia 16 de agosto, que já passou, ou algum dia mais próximo? E aí, recorrendo à própria Constituição Federal, a conclusão que se chega é que ela está para entrar em vigor até o dia 17 de setembro, que é o prazo regulamentar de 15 dias a partir do recebimento por parte do presidente, na Casa Civil, daquele projeto de lei de conversão, quando se aprova uma medida provisória, esse é o nome. Então, até o dia 17 de setembro, nós teremos a
efetiva e oficial entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, que vai mudar muita coisa. Bom, é muito interessante. Então, já que a gente está tocando na Lei de Proteção de Dados, a pergunta agora é, e a agência, já que posso refletir para você que a Irlanda, né, tem dificuldades hoje, sendo a Irlanda um país muito pequeno, né, em comparação ao Brasil, uma agência para o país inteiro, e eles têm já dificuldades de operar. Por quê? Porque a quantidade de vazamentos de dados é superior pela capacidade dessa agência operar na Irlanda. Então, assim, e o Brasil? A minha pergunta é se teremos uma agência que ainda não está formada ou definida, né, perante a lei, o que acontece com as 27 unidades federativas? Como que, de repente, uma agência, né, daria conta de todo esse recado? Como que ficaria a governança também, já que teremos, né, diferentes estados? Como que seria? Ou viraria uma lei por lei? E aí? Rafael, nós temos algumas questões relacionadas à sua pergunta, ao seu tema. Quando você menciona autoridade, agência, né, o nome técnico, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela começa enxuta. E considerando os números brasileiros, a potência que o Brasil é, você fez uma comparação com a Irlanda, que é um país muito menor e que tem muito mais estrutura, sem dúvida teremos problemas. Mas temos alguns pontos positivos também. Hoje, algumas pesquisas apontam que um número aproximado, vou fazer uma média de 25%, alguma coisa próxima disso, das empresas já estariam aí no final, próximas à sua tentativa efetiva de conformidade. Quando a GDPR europeia entrou em vigor, o número era de 20%. A Europa tem mais de 50 anos de tradição no tema proteção de dados. Nós não. Então não deixa de ser positivo. Mas, quando nós falamos da autoridade, e esse pedaço da lei, falando do que constitui a autoridade, já está em vigor desde 2018, por que essa autoridade ainda não está em funcionamento? Né? Quando nós conversávamos da entrada em vigor da lei, então, exceção feita a esse trecho, o presidente já poderia ter baixado um decreto, nomeando 5 diretores, são 5 diretores da autoridade nacional, até para interpretar já questões interessantes que nós estamos vislumbrando e inclusive participando nos dias de hoje. Por exemplo, a gestão da pandemia do coronavírus a partir de dados de geolocalização. Fato é que isso não aconteceu ainda. Quando acontecer também, nós dependeremos da sabatina do Senado, da aprovação do Senado desses 5 nomes, para que após eles tomem posse e comecem a tomar aí as suas atribuições. São mais de 12 atribuições. Uma tarefa árdua. Volume teremos, não só no vazamento, mas nas auditorias, nas obrigações de conformidade, nas observações e na própria governança que você citou, da legislação como um todo. São questões jurídicas, questões técnicas, questões multidisciplinares. O encarregado de proteção de dados, por exemplo, que será fiscalizado pela autoridade nacional, é um time, não é uma pessoa, nem duas. É um time que envolve todas as áreas de uma empresa, claro, com a liderança de uma pessoa, notadamente com conhecimentos jurídicos regulatórios. E para piorar um pouquinho a situação, nós temos também, pela lei brasileira, a possibilidade de que outros órgãos também tomem providências, atuem e autuem dentro da esfera, aí não da proteção de dados, mas da proteção da intimidade, da privacidade, das relações de consumo, etc. E aí eu falo de quase todas as agências setoriais que já têm nas suas estruturas regulações, estrutura normativa, né, questões relacionadas à proteção, privacidade e intimidade. Falo de órgãos como, por exemplo, o Banco Central, a Comissão de Valores Imobiliários, a SUSEP, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, que tem competência na defesa dos direitos difusos e coletivos de ajuizar as ações civis públicas, abriu os inquéritos civis, de toda essa estrutura regulatória lateral, que poderá também atuar e autuar com as suas respectivas sanções, não as sanções da LGPD. As sanções da LGPD são exclusivas para a autoridade, e a autoridade só vai poder aplicar essas sanções a partir do dia 1º de agosto de 2021. Lembrando que a autoridade enxuta da forma como está, foi uma forma encontrada pelo governo de resolver aquela questão do vício de iniciativa. O projeto de lei da nossa LGPD
teve origem na Câmara. E no projeto inicial havia previsão da criação de uma autoridade autônoma. Só que a autoridade autônoma exige investimento, exige orçamento. E a nossa Constituição diz que quando um projeto envolve orçamento ou mais dinheiro, a iniciativa, a origem tem que vir do Executivo. Então, chamado de vício de iniciativa. Portanto, na época, o presidente Temer, se não me engano, vetou essa questão de forma correta. E, a partir de uma medida provisória, por ele baixada também, se optou por criar essa autoridade vinculada hoje à Casa Civil, mas já há previsão legal para que se torne uma autarquia. A autarquia, sim, do ponto de vista jurídico, tem total independência. Então, teremos muitas questões pela frente, muitos desafios, inclusive a previsão lá no 55K, parágrafo da LGPD, de que a autoridade nacional vai ter incumbência também de tentar harmonizar a atuação de todos aqueles entes laterais que eu acabei de citar. Não será uma tarefa fácil, mas uma tarefa possível, desafiadora, e que vai, sem dúvida nenhuma, trazer muito mais proteção de dados para todos os setores, não só para nós titulares, mas uma valorização dos nossos dados como um todo, e um benefício efetivo também para os setores, para todos os outros setores econômicos. Bom, já que estamos falando da Lei de Proteção de Dados e como o mercado se comportou, já que ninguém estava tão preocupado, e agora todos estão preocupados, né, em tentar agir. Até teve uma piada na internet que aplique LGPD em 24 horas. Então, e aí? Eu acho que não existe essa mágica, então as pessoas também têm que entender que o processo não é tão fácil quanto parece. Não existe uma receita também que se aplica a todo o negócio. Cada negócio depende de vários vetores e variáveis também que podem adicionar complexidade ou não tanto. E aí, existe alguma receita pronta para isso? E o mercado, como se comporta, já que a lei agora é uma obrigação? Rafael, muito boa pergunta, porque não existe e não haverá nenhuma receita pronta. Digo mais, não existe também, será impossível conseguir a plena conformidade. Uma razão simples, são múltiplos vetores e a própria questão tecnológica. Você não consegue prever a empresa que trata, processa, coleta dados pessoais, contemplar todas essas circunstâncias de uma empresa que trata, processa, coleta dados pessoais. Esse é o primeiro ponto basilar, inclusive, saber que o trabalho é permanente, ele não acaba. Sempre na diligência, e a lei prevê isso também, aquele que for diligente, que adotar os melhores esforços, que der prioridade nesses assuntos, tiver o seu time de encarregado, ou encarregados, né, com a sua liderança, pronto, 24 horas por dia, 7 dias por semana, isso será considerado, sim, nas auditorias, na aplicação das sanções, enfim, no dia a dia dessa governança, desse novo ecossistema, vamos chamar assim, de proteção de dados, mega ecossistema, um macrosistema jurídico e técnico também, envolvendo todas essas circunstâncias e questões. Não vai ser fácil, mas será possível. E quando nós falamos, novamente, nessa questão da governança, cada dia será um dia, a diligência será a regra e a ordem do dia de forma perpétua. Eu diria que esses desafios não se encerram aqui é só o começo. E é um começo promissor que não tem dia nem hora para acabar. Mas aqueles que, porventura, tenham, entre aspas, perdido o prazo, ou tenham recebido essa piada, né, que você citou, LGPD em 24 horas, isso não existe. O que existe é em 24 horas você pode começar, você pode e deve ser diligente, você tem que tomar a sua ação. O que você não pode fazer é virar um poste, é não fazer nada, é ser negligente. Porque o custo será muito grande, não só o custo financeiro, oriundo das sanções, LGPD até 2% do faturamento, ou 50 milhões de reais, o que for menor, por infração, além de outras multas, né, setoriais, relações de consumo, pode chegar próximo a 10 milhões, etc., e também questões relacionadas à reputação da empresa ou até à sobrevivência da empresa. É um ponto muito interessante o que você acabou de citar e muito assim, pertinente, já que as empresas, tanto na Europa quanto no mundo,
sempre deixam para depois. Inclusive, a grande dificuldade da Europa dentro da GDPR são pequenas empresas, não tanto as médias ou as grandes, pela capacidade operacional de recursos e também financeiro. Mas as empresas menores, sim, acredito que tem uma grande porcentagem dentro da Europa hoje que não estão aptas dentro do GDPR. E também, isso também não foge do Brasil, e veremos essas e outras vertigens atingindo o Brasil. Algum comentário sobre isso, Renato? Eu diria que uma das dificuldades é fazer a harmonização global. A lei brasileira, como a GDPR, ela se aplica a qualquer pessoa jurídica ou pessoa física com fins econômicos que colete um dado pessoal em qualquer lugar do mundo. Então, o importante é que a pessoa protegida, nós titulares, o titular esteja em território brasileiro, também independentemente da sua nacionalidade. É o tema da globalização, né? Mais do que nunca agora com internet, enfim, home office, com pandemia, com um uso muito mais intenso de recursos tecnológicos, nós temos uma tendência a encurtar esse prazo de transmissão, de uso da internet como um todo, de quebra de fronteiras, de globalização em si. Essa harmonização internacional vai acontecer também, a governança tem que estar preparada para isso. Eu diria que temos que ter os nossos pensamentos abertos, mas os nossos sistemas fechados para que a gente tenha efetiva proteção de dados e não desproteção. Não, obrigado, saiba as palavras, obrigado mais uma vez pela participação. Fica à vontade para, de repente, deixar o último agradecimento ou alguma palavra, fica à vontade. Muito obrigado, Rafael. Desejo a todos aqui um bom aprendizado, uma boa discussão. Coloco aqui as minhas redes sociais à disposição. Eu interajo bastante, seja no meu Instagram, no meu LinkedIn, nas minhas 2 contas do Facebook e do Twitter, tudo Renato Opsi-Blum. E convido vocês a participarem aí dessa tarefa que não tem hora nem dia para acabar. Ela é permanente e os pratos continuam a ser servidos. Sejam muito bem-vindos à Lei Geral de Proteção de Dados. Um abraço. Abraço, obrigado.